Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou o José Carlos, sou autor exclusivo da editora Ímpetos, né? E vou falar com você a respeito do concurso de agente escrivão do estado de Goiás, que vai ser no próximo dia 17 de outubro. E eu vou falar a respeito da Lei 10.460 de 1988 do estado de Goiás, que ela é o Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do estado de Goiás, e você não pode confundir ela a respeito da Lei 8.112, que é a lei que rege de forma geral, a lei federal, porque tem alguns dispositivos que a banca CESP, Sebrasp, vai cobrar na prova e você vai cair. Bom, eu tô com a lei aqui, né? Vou jogar duro com vocês. Eu até dei uma encadernada na legislação. Se você não viu desde o começo esse vídeo, eu vou subir ele para o meu canal no YouTube, tá? Eu vou subir ele para o YouTube, que é o José Carlos Cardoso Ribeiro. Você vai lá no YouTube, coloca José Carlos Cardoso Ribeiro e se inscreva no meu canal, tá bom? Então a gente vai falar agora a respeito dessa lei estadual, Lei 10.460 de 1988, né? Que ela é uma lei comprida, é uma lei longa, é uma lei que tem mais de 369 artigos. Então não dá para você ler todos os artigos até a data da sua prova e aprender tudo certinho. Não dá. Então, o que é que você tem que fazer? É uma lei grande. Então, a legislação específica só são duas leis, essa lei 10.460 de 1988 e a lei 16.901 de 2010, sendo que essa lei 16.901 de 2010 ela dispõe a respeito da Polícia Civil do Estado de Goiás, né? Então é uma lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, a lei 16.901. Então só são duas leis que está no seu edital que vai cair a respeito de legislação específica. Então legislação específica só tem essas duas leis. E no seu edital fala que legislação penal especial e legislação específica vão ter 30 questões. Presta atenção, 30 questões. Então, provavelmente, essa lei aqui vai ter 15 questões só dessa lei. Como que pode cair, José Carlos, essa lei e eu errar? Bom, eu vou pedir para você, se puder, imprimir essa lei 10.460 de 1988, você vai lá no Google, coloca lei 10.460, não tem vadimeco nenhum isso, claro. Ou você baixa no seu celular, você acessa essa lei de qualquer forma. Então coloca aí, lei 10.460 de 1988, é uma lei estadual. E eu queria que você fosse lá para o artigo 13 dessa lei. Artigo 13, que fala a respeito do provimento dos cargos. Provimento. Então, no artigo 13 dessa lei fala: os cargos públicos serão providos por nomeação. Beleza. Nomeação também está na Lei 8.112. Né? Também está na Lei 8.112. Só que aqui nessa lei 10.460 de 1988 do Estado de Goiás, ela tem dispositivos inconstitucionais, porém não foi vetados aqui. Não houve um controle de constitucionalidade de alguns dispositivos dessa lei. E eu vou mostrar para você onde que a banca CESP vai cobrar no seu concurso e onde vai separar aí o joio do trigo. Bom, galera, o artigo 13. Os cargos públicos serão providos por, inciso 1, nomeação. Beleza, tá tranquilo. 2, recondução. Tranquilo, recondução também está na Lei 8.112, no artigo 8º, inciso 9. A nomeação é o artigo 8º, inciso 1 da Lei 8.112. O inciso 2 aqui do artigo 13 é o inciso 9, lá da 8.112.
promoção, tá tranquilo, promoção. Então vamos lá. Os cargos públicos serão providos por nomeação, recondução, promoção. Aí começa a complicar. Aqui no inciso 4 do artigo 13, fala do acesso. Acesso. O acesso, ele foi revogado na Lei 8.112. Então, a Lei 8.112, artigo 8º, foi revogado esse acesso aqui. Bom, o que seria o acesso? No artigo 93 desta mesma lei que estamos estudando, que é a, repito, Lei 10.460 de 88, lá no artigo 93 desta lei, ela vai falar o que é o acesso. Vamos ver o que essa lei fala a respeito do acesso? Estamos lá, artigo 93. Acesso é a passagem do funcionário pelo critério de merecimento de classe integrante de uma série de classes ou de uma classe única para a classe inicial de outra série de classes ou outra classe única de nível hierárquico superior da mesma ou de outra categoria funcional. Professor, eu não entendi nada. É simples, é simples. O que está falando aqui no artigo 93, com outras palavras, é o acesso eu sou delegado. Eu sou delegado de polícia. Carreira de delegado. Eu agora vou fazer um concurso interno. Que isso não é possível mais se fazer. Eu já sou concursado. Sou delegado de polícia. Eu vou fazer um concurso interno para virar promotor. Pensa no absurdo. Então eu sou delegado de polícia, faço um concurso interno para virar promotor de justiça, ou eu sou promotor de justiça, faço um concurso interno para virar juiz. Isso não pode. Isso não existe. Porém, o SES vai perguntar. De acordo com a Lei 10.460, presta atenção que ele não perguntou de acordo com a Constituição. Presta atenção que ele não perguntou de acordo com a Lei 8.112. Ele está numa questão de legislação específica. São 15 questões de legislação específica. Ele sabe que você sabe que não pode ter esse tipo de mudança de hierarquia ou mudança de cargo de concurso interno com um nome de acesso. Porém, a Lei 10.460, entra no Google lá, 10.460 de 1988, do Estado de Goiás, que é o Regimento Interno dos Funcionários Públicos do Estado de Goiás. É vigente. Então, se perguntar, de acordo com a Lei 10.460 de 1988, de acordo com a Lei 10.460 de 88, é permitido. Agora, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a Lei 8.112, não. Então, artigo 93 e seguintes dessa Lei 10.460 trata do acesso, que é uma forma, né, como nós estávamos lá no artigo 13 dessa lei, os cargos públicos serão providos por, o inciso 4 fala acesso. O acesso, de acordo com a Lei 10.460, ok, beleza. De acordo com a Lei 8.112, não. De acordo com a Constituição Federal, não. Não foi revogado? Não. Está na lei. É um dispositivo que não tem validade. Prestar atenção no bizu? É um dispositivo legal, porque é lei, mas inconstitucional, porém não foi revogado. Prestar atenção? Um dispositivo que não foi revogado. Legal, porque está na lei, Lei 10.460 de 1988, do Estado de Goiás. Não é inconstitucional, entre aspas, porque ele tem em seu teor a
matéria inconstitucional. Porém, não houve nenhum tipo de controle. Então, se você pegar a lei e você for ver, ela está dessa forma. Continuando. Readmissão. Readmissão, inciso 5 do artigo 13. Readmissão, você vai encontrar nessa mesma lei que estamos estudando. Então, quando eu falar de artigo, eu já estou falando da Lei 10.460 de 1988. Então, a readmissão, ela vai ser falada lá na frente no artigo 113. Vamos lá no artigo 113 dar uma olhada, o que fala a respeito da readmissão. Readmissão é o reingresso no serviço público sem ressarcimento de vencimento e vantagens, atendido o interesse da administração do ex-ocupante de cargo de provimento efetivo. Beleza. Aqui em cima foi vetado. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o ex-funcionário deverá, inciso 1, vetado. Vamos para o inciso 2. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada em inspeção por junta médica oficial do Estado. Beleza. Isso aqui está em vigor. Inciso 3. Satisfazer as condições e os requisitos exigidos para o provimento do cargo. Aí vai para o artigo 114. Não haverá readmissão em cargo para o qual haja candidato habilitado em concurso público ou em tese de avaliação para a promoção do acesso. Bom, então como eu estava falando com vocês, a readmissão, ela não encontra na Lei 8.112. Ela não encontra. Ela não encontra na Lei 8.112. O que está nessa Lei 10.460 de 88 do Estado de Goiás, que a gente faz um paralelo com a Lei 8.112, no artigo 8º da Lei 8.112, que tem, abre lá, a Lei 8.112 você tem no Vadimeco. Então você pega aí no Vadimeco, Lei 8.112, vai no artigo 8º. No artigo 8º tem 9 incisos, salvo engano. Você vai ver que a readmissão não é uma hipótese na Lei 8.112. Tá? O inciso 6º dessa lei que estamos estudando, Lei 10.460, inciso 6, reintegração. Reintegração, beleza. Reintegração, inclusive, é o inciso 8º do artigo 8º da Lei 8.112. Então, beleza. Então, a reintegração está de acordo com a Lei 8.112. Próximo, aqui no inciso 7º, aproveitamento. Beleza. Inclusive, o aproveitamento é também o inciso 7º do artigo 8º da Lei 8.112. Então, a reintegração está na Lei 10.460 de 88, também está na Lei 8.112. O aproveitamento está na Lei 10.460 de 88, também está na Lei 8.112. A reversão. Professor, aonde que está a reintegração nessa lei? Não dispara a carroça, não. Me dá os bizu. O que é reintegração? Bom, na Lei 10.460, a reintegração está no artigo 117. Então eu já fiz o esquema para você seguir. Então vai lá no artigo 117, ou então você marca aí em reintegração, escreva do lado, artigo 117. Aí você vai lá no artigo 117 e lê, reintegração. É o reingresso no serviço público do funcionário demitido com ressarcimento de vencimento e vantagens inerentes ao cargo por força de decisão administrativa ou judiciária. Então preste atenção, a diferença da readmissão para a reintegração é com ou sem o ressarcimento. Na readmissão, que está lá no artigo 113, fala que é sem vantagem, sem ressarcimento dos vencimentos. Na readmissão. Na reintegração, que está no artigo 117 dessa Lei 10.460 de 88, fala que é com a remuneração do vencimento. Então, prestando atenção na diferença, então quando você tiver lá no artigo
13 dessa lei, 10.460, quando você estiver lá no artigo 13 dessa lei 10.460, o que você deve fazer? Você deve abrir a lei 8.112 no artigo 8º. Você lê o artigo 8º e lê o artigo 13. Bom, o artigo 13 é específico do Estado de Goiás. A lei 8.112 é âmbito nacional, lei federal. É como funciona. Lá no artigo 13 dessa lei, você vai escrever do lado qual é o artigo que trata de cada inciso. Então, o inciso 1, que fala da nomeação, está no artigo 60, aliás, está no artigo 14, está no artigo 15. Mentira, está no artigo 15. Nomeação. Nomeação é a forma originária de provimento do cargo público. Então, a nomeação, inciso 1 do artigo 13, está logo no artigo 15. Está logo no artigo 15 desta lei 10.460. O inciso 2, que fala da recondução, ela vai estar lá no artigo 67. Então, anotando. Recondução, artigo 67 da lei. Depois, a promoção. Se os 3 falam da promoção. A promoção, ela... Produção. Eu não coloquei onde que está a promoção aqui. Pera aí. Vamos colocar aqui a promoção. Eu vou falar para você agora qual é o artigo que está a promoção. Promoção. Promoção está no artigo 68. Viu que o professor é rápido? Promoção está no artigo 68. Vamos anotar aqui. Promoção, que é o inciso 3º, está lá no artigo 68 da lei. Anotou aí, artigo 68. Depois da promoção, tem o acesso. O acesso, ele foi revogado. Ele tinha na lei 8.112, só que foi revogado, mas não foi revogado aqui. O acesso é o artigo 93. Vai lá no artigo 93. Depois do acesso tem a readmissão. A readmissão é o artigo 113 desta lei. Depois da readmissão é a reintegração. A reintegração é o artigo 117 desta lei. E o aproveitamento é o que vamos falar agora, está no artigo 120. Vamos lá no artigo 120 para falar do aproveitamento. O professor está jogando duro. Aproveitamento. Aproveitamento é o retorno ao serviço ativo do funcionário em disponibilidade. Então, o artigo 120 desta lei em diante vai falar a respeito do aproveitamento. Então, aí no 121 fala: será obrigatório o aproveitamento do funcionário efetivo ou estável? Inciso 1. Encargo de natureza, vencimento ou remuneração compatíveis com anteriormente ocupado, respeitada sempre a habilitação profissional. Então, lá no inciso 7º do artigo 13 dessa lei, que fala do aproveitamento, você vai ter que fazer uma remissão aí no seu material para o artigo 120 da mesma lei. E você vai ler. Porque a lei tem mais de 360 artigos. Você não tem como, é impossível você ler todos os artigos. Então, o que o CESP vai cobrar é isso aqui. Aqui tem 3, 4 questões do concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás. Porque só legislação específica, não a legislação penal especial, legislação específica, são 2 leis. Essa lei, que é o Regimento dos Funcionários Públicos do Estado de Goiás, que é 10.460, de 88, e aquela lei que eu falei com vocês, de 2010, Lei 16.901, que trata dos policiais civis. Só que essa lei 16.901, que trata dos policiais civis, é pequenininha. Ela você consegue ler ela rapidinho, umas 2, 3 vezes ainda antes da prova. Então, o que vai cair mesmo é o pega com a lei 8.112. Tá, falamos do aproveitamento que está no artigo 120, vamos falar da reversão. Reversão também está na lei 8.112
E nessa lei, ela está lá no artigo 124. Artigo 124. Vamos lá, artigo 124. Reversão é o retorno à atividade do funcionário aposentado por invalidez quando insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria, dependendo sempre da existência de vaga. Então, a reversão está no 124 e seguintes, vai até o 128. Beleza. Depois da reversão, vem o último, que é a readaptação. A readaptação também está na lei, está de acordo com a Lei 8.112, e nesta lei, a readaptação está no artigo 129. Então, no artigo 129, readaptação é a investidura do funcionário em outro cargo mais compatível com a sua capacidade física e intelectual ou quando comprovadamente revelar-se inapto para o exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que venha ocupando, sem causa que justifique a sua demissão ou exoneração, podendo efetivar-se de ofício ou a pedido. Bom, galera, eu vou dividir essa lei em 5 partes. Essa foi a primeira parte. A primeira parte que eu comecei logo no artigo 13, que é o mais importante, porque fala dos cargos públicos, a forma que serão providos os cargos públicos. Então, os cargos públicos, de acordo com a Lei 10.460 de 1988, ele será regido no seu artigo 13, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porém, estão em desacordo com a Constituição o inciso 4. O inciso 4, ele está em desacordo tanto com a Constituição quanto com a Lei 8.112. Então, o acesso ele foi revogado. Tinha esse dispositivo na Lei 8.112, só que ele foi revogado. Compreende? Já foi constitucional. Em algum momento, já houve um provimento de cargo pelo acesso. Que o exemplo que eu dei é, eu sou o delegado, faço um concurso interno para um cargo de promotor de justiça. Olha o absurdo. Então, o acesso aqui não foi revogado. Ele está aqui, só que ele não é aplicado. Não tem aplicabilidade. Estão entendendo? Mas se perguntar, o CESP vai perguntar, de acordo com a Lei 10.460 de 88 do Estado de Goiás, que regulamenta o regimento interno dos funcionários públicos, é possível o acesso. Neguinho vai colocar errado. Neguinho não vai marcar. Ou vai marcar essa como incorreta. Encontre a alternativa incorreta. E vai marcar essa como incorreta. E, infelizmente, essa alternativa está correta. Está correta. Artigo 13, inciso 4, Lei 10.460 de 88. Todos os outros incisos do artigo 13, beleza. Tá tranquilo. Tá de acordo com a Constituição. O único que está em desacordo é o inciso 4, quando fala do acesso. Beleza? Eu vou subir esse vídeo no meu canal do YouTube, então acesse José Carlos Cardoso Ribeiro no YouTube, inscreva-se no canal, subirei todos os vídeos. Então, se você não for possível acessar ao vivo no momento, eu estarei subindo para o canal. Tá bom? Um abraço, galera. Até mais.